Pronto. Gravando, então. Bem-vindas todas a mais um curso do Yoga da Saúde, módulo 2. Então, nós já estamos mais ou menos terminando esse módulo, né? Parece que só tem mais 2 aulas. Que a semana que vem vai ser sobre alimentação infantil e depois é uma aula do Devananda, para encerrar esse módulo. Então, como essas últimas aulas a gente falou sobre as especiarias e os benefícios e tudo, então hoje eu vou juntar essas especiarias todas numa receita para a gente. Então, eu vou falar do Kitchari. Alguém já ouviu falar sobre o Kitchari? Ah, Cecília. Cecília. Olha, eu olhei a Cecília, eu me confundi ela com a Maria Inês, que a Maria Inês está com a câmera fechada. Não é, Leda? Eu ainda pensei assim, e a Maria Inês passou batom. E Cecília. Tudo bem, Vaninha? Boa noite. Tudo bem, querida. Que privilégio estar com vocês de novo. Estou muito feliz, viu? Pois é, eu estou também. A Cecília que chegou aí, que veio convidada da Ana, né? É. Que ótimo. Bom, então, nós já falamos bastante das especiarias, que elas são, assim, as especiarias, elas são um medicamento. As ervas medicinais, elas são uma fórmula química da natureza. Então, elas têm muito poder, sabe? Eu agora tive sinusite essa semana, estava até com febre até ontem. Então, eu estou tomando uma erva que chama pelargônio, mas melhorou muito. Então, a gente não leva fé, né, nos fitoterápicos, nas ervas, nas especiarias, mas aquilo ali é concentrado. Por exemplo, por isso que a gente põe um pouco, porque o sabor é muito ativo. Aquilo ali, os princípios ativos são bem concentrados. Não é, por exemplo, você comer um prato de alface. Você come um monte. Você não vai comer um prato de alecrim. Isso não, né? Não tem condições. Não é assim. Então, as ervas e as especiarias, você precisa só um pouco só já tem um efeito bastante intenso. E aí, né, a gente vai falar hoje sobre o Kitchari. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu não sei se eu falo, eu vou fazer diferente. Eu vou falar sobre o Kitchari e depois eu vou botar o vídeo da receita. Então, o que a gente vai ter hoje? O Kitchari, que o Kitchari é arroz com aquele feijão mung dal, não sei se vocês conhecem. Eu posso fazer com lentilha também, que lentilha é mais fácil de achar, que fica uma delícia. E é uma preparação muito tradicional do Ayurveda. O Kitchari é usado para tudo. Então, normalmente é feito com aquele arroz mung dal, o tradicional, né? O arroz basmati, desculpa, e aquele feijãozinho mung dal, que é um feijão verdinho pequenininho. Então, esses 2 ingredientes, eles têm as qualidades, eles são doces, sabor doce, eles são refrescantes, e são assim muito proteicos. Então, é uma preparação
que é bem forte, assim, ela alimenta. E, ao mesmo tempo, é de muito fácil digestão. Não sei se vocês sabem, quanto menor o feijão, mais fácil de digerir e menos ele engorda. Quanto maior aquele feijão manteiga grandão, é muito pesado e é engordativo. Esse feijãozinho mung dal, ele é fácil de digerir e quando a gente está querendo fazer regime, né? Querendo emagrecer um pouco, é bom comer o feijãozinho menorzinho, lentilha, feijão mung, que a Dave botou aqui, que chama também aqui feijão moyashi, mas é mais aí para São Paulo, aqui no Rio, ninguém conhece como feijão moyashi, que é, né, meio assim, meio, eu acho que é mais da colônia japonesa aí, que fala feijão moyashi. Aqui no Rio, ninguém conhece como moyashi, não. Vânia, então aquele feijãozinho que ele é cheio de brotinho, assim, junto, né, com feijão, do broto nasce uma hastezinha, esse, né? Eu nunca vi o pé do feijão mung. Aqui na feira, a gente acha esse moyashi assim. Ele já é Ah, brotado e tem uma hastezinha que eu faço como se fosse um macarrãozinho, porque ele tem um negocinho branco. É esse que você usa? Mas o mung dal, quando ele brota, ele é germinado, ele vira assim com uma caulinha assim, mas Mas eu acho que, desculpa, o moyashi que você está falando, Cecília, você realmente se parece comigo, até passei batom. Olha, prazer. É um vegetalzinho né, que aqui é o broto de feijão. O broto de feijão é o moyashi, moyashi, né? que você usa no kitchen? Não, Não? é seco. Eu não conheço ele seco. Depois eu pego, mostro para vocês, que eu tenho Obrigada. aqui. Tá. Esse que você está falando é broto de feijão. Eu acho que é ele germinado. Eu não sei se é ele, mas deve ser, né? Porque é o mesmo nome. Uhum. Era isso que você estava falando, Dave? Perdão. O que foi? Era porque a Cecília estava perguntando aqui, mas a gente, pelo que ela estava falando, ela falou foi do broto de feijão. Então, o broto de feijão vem do feijão moyashi. É o feijão moyashi germinado. Dal, exatamente. Pois é, mas é que eu estou dizendo para ela que não é esse que faz o kitcher. O que faz o kitcher é o seco. É o feijãozinho mesmo, o carocinho, a semente. Então, é feito com arroz basmati, porque aqui é difícil encontrar arroz basmati, né? Não é tão fácil assim. Mas pode fazer com arroz branco normal também. Pode fazer com arroz branco e lentilha, para gente que não tem mais, né? É mais difícil encontrar o mung dal e o basmati, mas se encontrar, melhor ainda. Então, quando cozinha esse arroz e esse feijãozinho juntos, fica assim um paladar muito equilibrado. Eles ficam com uma excelente digestibilidade, combina muito bem o sabor, é muito proteico e ele é tridosha, isso. Ele serve para os 3 doshas, vata, pita e kapha. E normalmente o kitchari é tridosha, mas você pode fazer ele mais para vata, que você coloca açafétida, né? Você pode botar açafétida, bota semente de mostarda, aí ele fica melhor para vata.
Quando você quer fazer especificamente para cafa, você bota uma canela, um cardamomo. E quando você quer fazer especificamente para pita, bota coentro, louro e coco. Esse que nós vamos fazer é um tridoxa. Ele tem todos esses temperos. Fica uma delícia, gente. É muito gostoso. Então, ele é muito completo, fácil de gestão. Ele dá força e vitalidade para a gente, porque ele nutre todos os tecidos do corpo, porque o Ayurveda, né? A gente já viu isso, são 7 tecidos. Então, ele nutre todos os tecidos. Então, por isso que ele é tão, assim, tradicional, né? Uma preparação muito tradicional. E quando a gente faz um monojejum, né? Uma desintoxicação, eu vou passar o dia inteiro comendo uma coisa só, uns 2 dias. Aí você pode fazer o khichdi e ficar comendo, porque você vai ficar alimentado, você vai fazer uma limpeza, né, tirar as toxinas do corpo, é muito eficaz para isso. E, né, se a pessoa quer fazer isso, sei lá, no fim de semana, por exemplo, eu estou querendo dar uma desintoxicada, sei lá, andei comendo muita besteira, meu fígado está ruim, meu estômago, enfim. Aí você faz o khichdi, passa o dia inteiro comendo khichdi e muito chá. Chá sempre com um pouco com um gengibre dentro, que o gengibre também faz uma boa limpeza. Eu fiz a formação de Ayurveda com o Dr. Ruguer, e ele faz lá uns programas de Panchakarma, que eu participei de vários, que eu ia para lá como estagiária ajudar. E você fica, né? É um tratamento bem intenso. E você fica comendo o khichdi, mas de uma outra maneira, porque aqui a gente vai fazer tipo um risotinho normal, com bastante tempero. Mas quando você está num programa de desintoxicação mesmo, assim, né, hospitalizada, né, internada lá no ashram, eles até chamam com outro nome, chama manda, peia e depois o khichdi. Então, você faz aquilo, primeiro é bem ralinho, muito ralo. Então, vamos dizer assim, para uma xícara de arroz, você bota 12 xícaras de água. Normalmente, a gente bota o dobro só, né? Uma xícara de arroz, 2 de água. Não, uma xícara de arroz com mung, 12 xícaras de água. Aí fica aquele negócio bem ralinho. Aí, depois, no dia seguinte, você faz ele um pouquinho mais grossinho. E aí vai indo gradativamente até você chegar na preparação tradicional, né? Que fica tipo um risoto normal, que é o que a gente vai ver aqui no vídeo. Então, isso, junto com as massagens e com as medicações, as ervas que tomam, nossa, sabe, limpa o corpo. Agora você tem que estar lá, né? Num lugar, deitado, descansando, né? Na natureza. Se a pessoa está numa cidade grande trabalhando, não dá certo fazer isso. Vai passar mal. Mas é um detox excelente. Vânia, Fala. onde que você fez esse Panchakarma? É lá em Araguari, no Dr. Ruguer. Ah, tá. Eu não sabia que ele fazia o completo assim. Faz. Entendi. Lá faz. Faz, inclusive, com os tratamentos internos, né? Samana, o Virechana, Basti, faz tudo. Tá.
Se um dia você puder contar sobre isso, eu tenho curiosidade. Tá bom. Então, normalmente, são 2 partes de arroz e uma de dal. E as especiarias. Mas aí vai variando, né? De acordo com a constituição ou da pessoa, se é vata, se é pita, se é cafa. Mas o que a gente vai ver aqui agora é um tridosha que tem o conjunto todo de especiarias e fica bem gostoso. Quer falar alguma coisa, Maria Inês? Está com o microfone fechado. Obrigada, desculpa. A quantidade que você consome nas 3 refeições, vamos supor, na xícara, ou tanto faz à vontade? Não, para fazer a monodieta que você está falando, é melhor comer assim o suficiente para você ficar satisfeito. Não é para ficar com fome, mas também, poxa, só que é monodieta, eu vou comer para caramba. Não. Uhum. Você come o que te sacia e fica tomando nos intervalos muito chá, porque o chá quente de gengibre, e também não precisa ser muito forte, não. O chá de gengibre não é muito forte, não. E, sabe, o gengibre limpa. Uhum. Então, e o Kitchery, ele te deixa alimentada, sabe? Você não fica com fome. Agora, também é um dia que você não vai trabalhar, que você possa ficar em casa, sabe? Descansando, né? Meditando, lendo. Você faz um tratamento. Uhum. Obrigada. Nada, querida, falando. Vânia, desculpa, o arroz e o feijão, eles cozinham ao mesmo tempo? Sim, você vai ver agora. Ah, tá. Vou E botar o uma vídeo. per... Fala. Ok. E o chá de gengibre, você falou, como você faz seu chá de gengibre? Você descasca o gengibre, rala Sim. Descasco e corto em fatiazinha fina, não precisa ralar, não. e põe na água quando está fervendo ou depois? Quando está fervendo. Se quiser, pode até deixar ferver um pouquinho na água. Mas não precisa ferver muito, não. Aí deixa lá o gengibre, não tira, não. Tá, obrigada. Nada. Então, eu vou passar o vídeo aqui. Só... Oi, Daisy. Vou fazer esse vídeo aqui rapidinho para você. Não é esse, não é esse, não. Isso aí é o vídeo da cúrcuma que eu vou passar depois. Espera aí.
Gente, espera aí só um minuto que eu não sei o que aconteceu aqui. Só um minutinho. Meninas, deixa eu parar essa apresentação aqui. Pronto, consegui aqui, só um minuto. Molinho, tipo um risoto. Isso é que faz ele ser super digestivo. E esse cozimento lento em bastante água é que, né, promove a combinação dos ingredientes, libera a proteína aqui. Isso aqui é um prato bem proteico. Olá, todas participantes do curso de Yoga para a Saúde. Meu nome é Bhakti Vrindavani e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o Khichdi. Vânia, você pode aumentar o volume? Posso? Peraí. Por favor. A gente usa arroz basmati, feijão mung. Não tem som. Está muito baixinho. Então, esse Khichdi aqui que eu vou fazer. Obrigada. Olá, todas participantes do curso de Yoga para a Saúde. Meu nome é Bhakti Vrindavani e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o Khichdi. O Khichdi é um prato básico do Ayurveda. A gente usa arroz basmati, feijão mung e as especiarias. Então, esse Khichdi aqui que eu vou fazer é tridosha. E depois, na aula, eu vou falar sobre o benefício de cada tempero que eu estou colocando aqui. Eu agora só vou dizer o nome deles, mas depois no PDF e na aula a gente entra mais em detalhe. Então, primeiro, eu vou bater o tempero no liquidificador, que aí eu tenho aqui. E depois também eu coloco a receita com as proporções. Gengibre picadinho, coco ralado e coentro. E aqui água. Então, eu vou botar
tudo isso aqui no liquidificador. Um momentinho. Vamos lá, a água, o gengibre, o coco e o coentro. Isso é uma base aqui do kit. Pronto, só para dar uma picada, para misturar os temperos. E aí, agora, eu já estou com uma panela aqui no fogo. Vamos, deixa eu tirar isso aqui, isso não precisa mais. Eu acho que eu vou ter que encerrar a gravação e botar ali. Depois eu ajeito. Então, vamos continuar aqui. Eu já botei a panela aqui no fogo. Eu gosto muito de usar as panelas de pedra. Então, eu vou colocar aqui. É para, né? Ou você pode usar ou ghee ou óleo de azeite de oliva. Eu vou usar o azeite de oliva. Então, eu coloquei azeite de oliva na panela. E aqui eu tenho os temperos. Um pauzinho de canela, 3 folhas de louro, cardamomo, cravo, pimenta do reino inteira e aqui o açafrão da terra. Misturou aqui, que a panela já está bem quente. Agora, coloco o conteúdo do liquidificador, né? Que é o coentro, o coco ralado, a água. E a gente vai deixar isso reduzir um pouco. Vou aumentar aqui um pouquinho. Agora a mistura já secou um pouquinho aqui. Não sei se está dando para vocês verem. Então eu vou colocar o arroz. O feijão mung. Mistura bem. Dá aquela refogada. Eita, tá pulando tudo aqui. Isso aqui depois eu vou colocar agora para 1 xícara de arroz e 1 xícara de feijão mung, vão entrar 6 xícaras de água. Então ele fica assim bem molinho, tipo um risoto. Isso é que faz ele ser super digestivo. E esse cozimento lento em bastante água é que, né, promove aqui a combinação dos ingredientes, libera a proteína aqui. Isso aqui é um prato bem proteico. Vou colocar o sal que já estava separado aqui. Mistura mais um pouco.
Está bem refogadinho. O louro faz ele ser, né, um prato também bem digestivo. E aí, né, é um laboratório, porque isso aqui é uma fórmula química. Você botou as propriedades do louro, do cardamomo, da canela, que são as especiarias, e depois a gente vai falar mais sobre isso. Agora eu vou botar água. Água fria. Não precisa ser água quente, não. A panela já está bem quente. Aí eu vou esperar ferver. Quando ferver, eu abaixo o fogo e tampo a panela. Depois a gente vê o resultado. Então, voltei aqui novamente. O kitchery está ali no fogo, já ferveu. Já tampei aqui a panela. E agora nós vamos fazer o acompanhamento do kitchery, né? Que é o arroz com feijão mung dal. Então, eu vou fazer um mix de vegetais aqui que chama sudi, que também cozinha todos eles juntos. Na Ayurveda é dito que quando você cozinha tudo junto, as propriedades se misturam e fica tudo de muito fácil digestão. Então, vamos lá. Então, vamos lá para fazer os legumes. Eu já também coloquei a panela aqui para esquentar, essas panelas demoram. Então, eu tenho aqui o azeite. Aí eu tenho aqui semente de mostarda e cominho. Vou botar primeiro a mostarda e o cominho. E aqui a safétida também vai entrar agora. Até a mostarda começar a dar uma pipocadinha assim, tipo pipoca mesmo. Ela vai fritando. Mexendo para não queimar. Então, ela já esquentou bem. Já deu uma... começando a estourar. Aí eu vou colocar aqui o açafrão da terra, né? A cúrcuma. Eu vou mandar um vídeo depois para vocês sobre isso. Aqui uma garam masala e o sal. Mistura tudo, para ficar tudo bem homogêneo. E aí coloca os vegetais. Eu cortei um de cada jeito, ó, a abobrinha meia-lua, a cenoura em quadrado, o brócolis, uma vagem assim, mais para compridinha. Mistura tudo bem misturadinho. E aí, ó, o kitchery aqui fervendo. Deixar um pouquinho aberto para não tornar. Aí a gente mistura bem para envolver os legumes na masala, né? Nos temperos todos que a gente colocou. O fogo é bem brando, né? Porque cozinhar em fogo alto, a comida não fica saborosa. Tudo tem que ter seu tempo, né?
Então, também tem que dar uma boa misturada. Só de misturar aqui, tá tão cheiroso e já tá bem bonito isso. Tomara que dê para ver aí no vídeo. E é engraçado porque acaba tudo cozinhando ao mesmo tempo, não fica nada molengo demais, não. Eu vou botar um pouquinho de água, só um pouquinho. O legume já vai criar água, né? Tampa e abaixa bem o fogo. E de vez em quando eu vou vir aqui olhar para ver se cozinhou direitinho, se tá tudo, se não tá agarrando. Olha só como é que ficou bonito. Eu não botei mais nem um pouquinho de água. Foi só com vapor mesmo que cozinhou e tudo cozinhou por igual. E aqui também está o kitchery pronto. Fica soltinho, mas molinho que nem um risoto. E ali a canela ficou até no meio, ficou bonitinho. Então vamos nos servir. Vou botar o kitchery. Vê que ó, fica soltinho, mas porém bem maciozinho. E agora aqui, os legumes. E ainda vou enfeitar com uma folhinha de coentro. É isso. Pronto, meninas. Bom apetite. Eu vou mostrar aqui que o vídeo é de 1 minuto. Como é que faz a cúrcuma? Eu fiz esse vídeo para a Dave, acho que há uns 2 anos atrás. Oi, Dave. Vou fazer esse vídeo aqui rapidinho para você. Que pena, né, que nosso curso não começou hoje, mas vai começar. E, aliás, se você precisar de algum tipo de ajuda, pode contar comigo. Eu vou te mostrar o que eu fiz ontem. Deu um trabalhão danado. Uma sujeira, mas valeu a pena. Eu estou plantando cúrcuma lá no sítio. Tem um monte de cúrcuma. E olha o que eu fiz com elas. Olha isso. Tá molinho, tá vendo? E tava, sabe aonde? No freezer, desde ontem. Então, eu descasquei com uma colher, tipo descasca gengibre, ralei no processador, que ficou todo amarelo, mas depois eu dou um jeito. Botei no liquidificador, com óleo que desce para bater, pimenta do reino e sal. E aí o óleo e o sal, né, não faz que não congela. E olha, parece um sorvete de cúrcuma, olha que delícia. E ontem eu já me empolguei, fiz um monte de coisa com isso. Tchau, amore. Que delícia. Muito bom. Pois é. Aí eu fiz o vídeo para a Dave, toda empolgada. Aí eu estava falando do telefone como se fosse falando para a Dave. Agora, um vídeo do Kitchery, meu Deus, eu olhava para o telefone, eu ficava, esquecia tudo. Mas então, eu vou mandar o vídeo lá no grupo, a receita no PDF. Vocês têm alguma pergunta?
Cecília, pode perguntar. Você colocou o coentro em grão na Não, hora de refogar o quichari? não. O coentro, ele vai batido, o coentro fresco, gengibre e coco ralado no liquidificador. Tá. E Aí se eu fica não tiver e eu usar o coentro em grão, muda, vai ficar bem diferente, né? muda. Mas você pode botar o coentro em grão. Eu compro coentro, estraga muito rápido, não dá, não dá tempo, eu acabo jogando fora quase tudo. Coentro, ele estraga rápido mesmo, ele mela todo rápido. Acho que eu vou congelar, pode também? Acho que o coentro, congelar igual cebolinha. É meio esquisito. É. Sei lá, eu não gosto de congelar as ervas, não, esses temperos, não. Depois você descongela, que fica tudo assim, meio melado, me dá um pouco de agonia. E a açafétida eu já usei. E, assim, é difícil encontrar, né? Você tem algum fornecedor que você indica? No Mercado Livre, lá tem bastante, mas eu fico assim, ai, será que é confiável? Você tem alguma referência de onde comprar? Você está onde? São Paulo. Eu era na comunidade, você não está lembrando de mim por causa do meu Eu cabelo. sei, não, eu lembro de você, da comunidade lá da Márcia. Mas é que tinha gente de todos os lugares, né? Mas, olha, aí em São Paulo tem um lugar que chama Empório Odias. Ah, já vi. Que eles é o pessoal do Ayurveda que trabalha, eles são muito honestos, assim, eles têm cursos, é bem bacana. Obrigada. Eu já os vi no Instagram. Site, eu acho que eles entregam. Eu vou pesquisar, obrigada. Ana, quer falar alguma coisa? Não, eu queria só comentar que o coentro, se você compra naqueles maços, e aí você, na loja mesmo eu vejo, né, que eles deixam assim num container na água. E ele fica bem assim, fora da geladeira, deixa ele na água, Tipo num sabe? Só a vasinho de raiz planta? assim na água, e aí ele dura muito mais. Tipo um vasinho de planta, assim, Isso, você tem que trocar a água. Eu troco quase todos os dias quando eu deixo assim, porque senão ele fica. Mas é uma dica legal. boa, porque. Uma boa dica. Boa dica. Vou experimentar. Eu vou experimentar. Eu comprei, eu peguei, ele tinha a raiz do que eu comprei, eu pus a raiz na água, só que eu esqueci de trocar a água e hoje estava já podre, assim, eu joguei fora. Eu ia tentar plantar, sabe? O coentro é muito sensível. Então, eu vou passar aqui, a gente ainda tem um tempinho. Eu tenho mais uma dúvida, pode perguntar? Então fala. Pode? Você falou onde que usa aqui a pimenta do reino inteira? Você não moe? E você cozinha e depois a gente come ela inteira? É bom? Não é moída, não. É inteira. Que interessante isso, viu? O cravo também é inteiro. Aí depois de você, ali no prato, se você não quiser, você tira. Mas ela fica molinha depois que cozinha a pimenta. O cravo não, né? O cravo não fica molinho, não, mas a pimenta fica. E não fica picante. Ela libera. Quem tem problema de hemorroida, assim, você acha que pode pôr? Bom, depende, né? Tem gente que não se dá muito bem com a pimenta do reino. É porque eu não sei se você reparou na hora que eu estava falando sobre a cúrcuma congelada, que eu disse que eu botava a pimenta do reino. Sim. Porque a pimenta do reino e a cúrcuma, elas fazem uma química e a pimenta potencializa a cúrcuma.
né, os efeitos da cúrcuma. Diz que potencializa em até 40 vezes. É. E você, para fazer esse congelado, você disse que mistura óleo e Sal. E é quantidade aleatória, assim? Aleatória. Não é azeite, ou é azeite? É o óleo, é o azeite. Se você quiser, bota azeite. Eu botei óleo nesse dia. E aí, que legal. Nossa, eu vou fazer isso. Assim, a quantidade só que dê para o liquidificador começar a girar. Tá. Porque depois que ele começa a bater, a cúrcuma, quando começa a bater, ela já fica tipo uma vitamina, assim, né? Sim. Então, é pouquinho óleo. Você vai botando aos poucos o óleo, o azeite e o sal, que o sal também não deixa congelar. No arroz você coloca sal, que você acho que não eu não escutei, eu não sei. Tem, botei. Pode pôr um pouquinho? Sim, mas eu botei lá, tem. Tá. Então, o kitchari que eu faço, eu nunca fiz com esse feijão. Eu faço mais com a lentilha. E, às vezes, para ser mais rápido, eu já boto um legume que eu tiver, sabe? Assim, uma cenoura ralada. Também, ou a química, assim, você acha? Não, pode fazer. Eu estou dando a receita tradicional da doutora Usha Lad, que é a esposa do doutor Vasant Lad. Ah, ele é vivo, esse doutor Vasant? Hã? Ele é vivo? Eu acho que sim. Tá. Então, a esposa dele, que tem um livro de receitas tradicionais do Ayurveda, muito bom, porque ele é um livro de Ayurveda com receitas. Uhum. E essa receita é o tradicional, é fazer o arroz e o feijão. Mas, às vezes, eu também boto o legume junto, que vai tudo. E aí fica, né, um risoto mesmo. E super digestivo. Obrigada, eu adorei. Obrigada. Nada. Amei. A Eva e a Márcia perguntaram que se feijão mung e feijão moyashi é a mesma coisa. E a Ana tinha levantado a mão, não foi, Ana? A Eva Cristina também perguntou aí em cima se ela podia substituir o cominho. Ela botou no chat? Está no chat. Ah, tá. O arroz pode ser cateto? O arroz cateto, ele demora mais, né, a cozinhar. Mas pode. Não, só tem essa aqui, arroz cateto, não tem mais outra mensagem, não. Tem uma mais para cima, que ela perguntou se podia substituir o cominho. Eu não estou conseguindo. Então, por favor. Primeiro ela perguntou qual era o feijão, aí acho que já responderam, que era o mung. Isso. E depois ela perguntou que ela não sabe o que acontece, mas ela não se dá bem com o cominho. Posso substituir por outra especiaria? Ou então não bota o cominho. Tem gente que não suporta cominho, não vai botar. Aí também vai, né? Se a pessoa não se dá bem, né? Não sei se foi a Cecília que perguntou da pimenta do reino com hemorroida. Aí você não bota. Então, não é fixo, sabe? Não é. O Ayurveda trata a pessoa. Então, se a pessoa não se dá bem com uma determinada coisa, não bota. Não vai, em vez de ser bom, vai ser ruim. Fala, Ana. Aquela base do kitchery, você não coloca nenhuma água, né? Quando você coloca o coentro. Botei acho que é meia xícara ou uma xícara de água. Eu vou passar o vídeo e a receita. Tem. Ok, obrigada. Então, vamos... O que é, Ana, de novo? Você quer perguntar mais alguma coisa? Não? Vamos, então, aqui falar sobre a Ayurveda, uma farmácia na cozinha. Então, isso aqui é um pequeno texto do Dr. Vasant Lad, também de um outro livro que eu tenho dele, que ele faz uma
definição do Ayurveda. Então, para o Ayurveda, eu vou mandar esse PDF para vocês também. Para o Ayurveda, um estado de saúde existe quando o fogo digestivo encontra-se em equilíbrio, que é o Agni, os doshas estão equilibrados, Vata, Pitta e Kapha, os 3 produtos de excreção são produzidos em níveis normais e em equilíbrio, urina, fezes e suor, porque é através da urina, das fezes e do suor que a gente libera as toxinas. Os sentidos estão funcionando normalmente, né? Os 5 sentidos da pessoa, e o corpo, a mente e a consciência estão trabalhando harmoniosamente como um só. Então, é muito lindo isso, porque você tem que estar, sabe, não só o corpo bem, porque às vezes, né, muitas vezes as pessoas têm uma mania de cuidar do corpo tão intensa que às vezes aquilo já está até afetando a mente, ou então cuida do corpo de uma maneira, mas os sentidos, sabe, não estão regulados. Então, não falo só do paladar, né? Porque às vezes ela resolve, né? Vou cuidar do corpo, vou fazer uma boa alimentação, mas houve coisas, né? Músicas que não tem nada a ver, que agitam muito a mente, ou ver filmes muito violentos, vive vendo violência na televisão, no jornal, sabe, na TV, que isso afeta, desequilibra. Então, a gente tem que ter uma harmonia como um todo. E isso que faz a pessoa ficar saudável de corpo, a mente e a consciência, de como ele fala, trabalhando harmoniosamente como um só. Isso a gente já falou, né, anteriormente em outras aulas, mas eu estou só frisando mais uma vez. Quando o equilíbrio de qualquer um desses sistemas é perturbado, dá-se início o processo da doença. Então, se a mente está perturbada por excesso de estresse, mesmo que você tenha uma alimentação super saudável, magro, faz exercício e tal, não vai ser suficiente, sabe? Você não está totalmente equilibrado se você vive num estresse crônico. As pessoas hoje em dia, né? Muitas delas vivem num estresse crônico. E aí começa a ter certos sintomas mas eu como bem, eu faço exercício, mas não é só isso. E aí, antes que a doença se instale, podemos, com pequenos truques e providências, restaurar nosso estado vibrante de ser. E aí, a gente fala aqui dos 3 doshas, que são compostos pelos 5 elementos, a gente já falou bastante sobre isso. Aqui os doshas Vata, ar e espaço, Pitta, fogo e água, Kapha, água e terra, que é o tridosha e os Panchamahabhutas. Não importa qual seja a sua constituição, é possível termos excelente saúde com uma dieta adequada, estilo de vida adequado e atitude positiva diante da vida. Isso é importante. Aí a gente fala aqui sobre os 6 sabores, que a gente já falou bastante também sobre isso. E aí eu vou falar o que eu falei no início da aula, acho que eu não estava gravando ainda. Que a gente sempre fala sobre, né, os benefícios das especiarias e acha que as outras coisas não têm muito benefício, só, sei lá, porque a gente, como ocidental, vê muito, né, principalmente na nutrição ocidental,
se fala de nutrientes, né? As vitaminas, os sais minerais. Eu acho, na verdade, eu comecei até a fazer nutrição, e eu preferi a gastronomia porque eu achei esse negócio de nutriente muito chato. Porque você pega uma maçã, a maçã não é uma maçã para um nutricionista, a maçã é um conjunto de nutrientes e sais minerais, vitaminas, e esquece o sabor da maçã, o cheiro da maçã, o gosto, né? Então, eu não concordo. Eu sou adepta do Ayurveda, que vê as coisas como um todo. Então, aqui, eu vou falar rapidamente, porque esse PDF vai ficar lá disponível para vocês. Então, suco de maçã, né? É útil para quando você está com queimação, tipo gastrite, qualquer coisa de calor, qualquer queimação, Cecília, até hemorroida é um excesso de pita. É tudo que é muito quente, que aí fica exacerbado e se manifesta de alguma forma no corpo, né? Uma gastrite, uma coisa de uma queimação na urina, de infecção. Então, tudo que queima é agravamento de pita. Então, quando a pessoa começa a sentir alguma coisa, aí se começar a tomar um suquinho de maçã, ajuda a melhorar os sintomas. E também é bom para sangramento de gengiva, inflamação das mucosas da boca e limpa a língua e os dentes. Isso a gente, né? Muito dentista fala isso, que comer maçã crua tira tártaro, ajuda, né? Banana. Essa das bananas é bom porque a gente faz um monte de coisa com as bananas que não fazem muito bem. Não comer banana à noite, porque banana é muito pesado. É um alimento, é uma fruta, mas é pesado. Na verdade, e o ideal, né, assim, você gosta de comer banana de manhã, cozinha a banana, principalmente quem é vata, que tem a digestão mais difícil, vata, o kapha, tem que comer a banana cozida, senão aquela banana vai ficar conversando com a pessoa até a hora do almoço. Aí, né, quando a gente era criança, pelo menos eu, era banana, vitamina de banana com leite. Nossa, aquilo é só uma bomba, que, né, detona lá o estômago, porque aquilo pesa muito. E, né, as crianças tomavam, ainda botava aveia. Minha mãe fazia uma misturada danada. Então, banana com leite é muito pesado, porque é frio e são alimentos frios e pesados. Então, para kapha e vata, não combina, porque vata e kapha são frios. E o kapha é frio e pesado. Aí, para kapha, então, não dá certo. O pita come qualquer coisa, entendeu? Porque tem muito fogo, que esse frio aí da banana não faz muita diferença, não. Aí aqui uma receitinha para tosse seca, com pouco muco, ou se tiver com dor no peito, amassa a banana com mel e pimenta do reino. Mas aí, aqui nesse caso, você comer durante o dia, você está botando a pimenta, aí está esquentando a banana. E aí já é uma outra coisa que é para uma tosse e, né, acompanhada de um pouco de muco. Isso já é como um medicamento. Aqui, o coco, muita gente pergunta sobre o coco. Alguém mesmo, foi a Leda que perguntou para mim esses dias. Ó, coco
Foi na praia, se queimou demais, passa óleo de coco, refresca. Alguém está com o microfone ligado, se puder desligar, por favor. Está com crise de herpes, botam óleo de coco, porque ele esfria, porque herpes é excesso de pita. Ele é um negócio que esquenta. Está com ardência na urina, água de coco. Está com queda de cabelo, passa óleo de coco no couro cabeludo. Ou precisando que cresça mais cabelo, né? Cabelo ralo. Agora, isso aqui é importante. O óleo de coco, na Índia, o óleo de coco que é muito calor, lá ele está sempre líquido. Mas aqui chega uma época do ano que o óleo de coco começa a solidificar, né? Ele vai ficando branquinho, durinho. Então, a partir desse momento, ele fica frio demais, até para o pita. E aí o clima normalmente já está mais fresco, aí o óleo de coco começa a endurecer, aí você usa só no ano seguinte, quando ele estiver ali dentro da sua despensa, ele estiver bem líquido. Aí, tudo bem, você pode passar no corpo, né? No cabelo, mas quando ele já começa a ficar duro, deixa quieto. É melhor evitar. Ô, Vânia, mas e se eu amornar o óleo de coco para passar assim no cabelo? Você acha que aí fica ruim, não perde a potência? Não, ele é de potência fria. Ele vai esfriar muito rápido. Você vai esquentar ali, mas quando você botar ele na cabeça, ele vai esfriar muito. É rápido que o óleo de coco esfria. Entendi. Entendeu? Então é melhor deixar, não usar, passar óleo de No calor. Usa só no verão. Olha, esse aqui é bom para vata. Vou deixar quando a pessoa está até com anemia, né, ou fraco, convalescendo, né, de algum resfriado, alguma coisa que teve. Bota 5 tâmaras de molho, pode ser com água de coco, que fica uma delícia. Aí, no dia seguinte, bate essa mistura e toma. Isso é muito energético, porque a tâmara é muito forte. E com água de coco fica uma delícia. Pode ser com água também. A uva também é muito bom para pita, porque a uva é fresca, ela refresca. Então, olha, queimação na urina, cistite, um copinho de suco de uva com uma pitadinha de sal de rocha e uma colher de chá de cominho moído. Nossa, isso é bom. Eu já fiz isso para mim. Faz efeito. Aqui, olha, para quem tem anemia e constipação, comer um punhado de passas, né? Depois da refeição, 1 horinha depois da refeição, também faz muito efeito. Vamos falar agora do limão. Foi lá no aniversário, comeu pra caramba, aí pega lá um copo d'água gelada, bota suco de limão e bicarbonato de sódio. Toma. É igual um sal de fruta desses, só que você faz em casa, né? Você sabe o que você está botando ali. É só um limãozinho com um pouquinho de bicarbonato. Aqui, para aumentar o acne, um pouquinho antes da refeição, você tira ali uma fatiazinha de limão com uma pitadinha de sal e come, mastiga antes, uns 15 minutinhos antes da refeição, porque às vezes a pessoa, né, não sente fome, a digestão muito lenta. Então, isso, para os CAFAs, principalmente, melhora bastante o acne. Aqui, para quem precisa de um diurético,
misturar aqui um copo de suco de coco, né? Pode ser aquela polpa, com suco de limão e suco de pepino. Eu conheci uma pessoa há uns anos atrás que tinha tido um infarto e o médico, eu nem fazia Ayurveda ainda, tem muitos anos, mandava ele tomar uns copos de suco de pepino todo dia para o coração. E aqui bota o coco, né, a polpa do coco, com pepino e o limão, que é para pressão alta e diurético. Melão e melancia. O melão e a melancia são daquelas frutas que você precisa evitar de comer com outras frutas e evitar de comer ela perto de refeição com outra coisa, sabe? Eu vou lanchar. Então, vai lanchar, come só o melão ou só a melancia e não mistura com mais nada. Porque são excelentes frutas, mas é de muito difícil digestão. Então, come a melão e a melancia, ou um ou outro, mas sozinho. Então, melão no verão, para os pitas, que estão sempre com muito calor, é muito bom. Aí, essa aqui é interessante, quando você está com, né, aquela garotada com acne, pega a casca do limão, né, você cortou o limão, aquela partezinha perto da casca, passa de noite e vai dormir. Deixa aquele suquinho de limão no rosto, de melão. Sabe, quando você tira o melão, come. E aí a casca fica ainda ali com um pouquinho de... Aí corta um pedacinho assim, faz tipo uma esponjinha de melão. É muito bom para acne. Melão com coentro em pó também, que é para cistite, porque o coentro, o chá das sementes de coentro é excelente para queimação na urina. Quando você começa a ficar assim com aquela sensação, faz uma garrafa de chá de semente de coentro e fica tomando durante o dia. O melão também, mastigar os pedaços de melão ajuda no sangramento das gengivas. Laranja, um copo de suco de laranja com uma pitadinha de sal de rocha, é tipo um Gatorade isso. Você ainda pode até botar um pouquinho de limão. Ele meu Deus, é tipo um... não é energético, não. Eu esqueci o nome. O que Gatorade faz? Alguém lembra? Tônico? Para quando você perde muito suor, você sua muito. Hidrata. Isso. Hidrata. Isso. Hidrata. Isso. Isotônico. Repõe os minerais, né? É um isotônico. Perfeito. Em vez de comprar um Gatorade, toma um suco de laranja com uma pitadinha de sal de rocha e umas gotinhas de limão, muito mais gostoso. Aqui, um copo de suco de laranja com meia colher de chá de açúcar e uma pitada de cominho em pó é bom para sangramento das gengivas, hemorroidas e vermelhidão nos olhos. Também é o pita aqui agravado. Em casos de ansiedade e palpitação, um copo de suco de laranja com uma pitada de noz moscada em pó e mel. A noz moscada, ele dá sono. A gente, às vezes, tomar uma xícara de leite quente com um pouquinho de mel. A leite não pode estar quente demais, né? Porque o mel não pode se esquentar muito. E rala a noz moscada em cima, assim, tipo
1/4 de colher de chá, mistura. Ele é muito bom para ansiedade e dá um soninho. É bom para vata, noz moscada. Aqui está falando, esse negócio da melancia tinha que estar lá em cima, que eu pulei aqui a diagramação do negócio, veio, depois eu conserto. Aqui eu falando sobre a melancia. Um copo de suco de melancia com coentro em pó, também para dores dos rins, e tira os cristais dos rins, aquelas pequenas pedrinhas também é bom. A melancia com coentro em pó, porque é também refrescante. Aqui falando sobre o mamão papaya, indigestão, gastrite, acidez estomacal, fazer um suco de papaya com açúcar e cardamomo em pó. Bate aquilo tudo e toma. Fica tipo uma moussezinha, né? Um creme de papaya. Aqui, olha, também, tipo o melão, você pegar aquela parte da casca do melão, depois que você corta o melão, o mamão, passa onde tem eczema, psoríase, alivia também. A melancia misturou com papaya desde lá de cima, tem que consertar isso. E aqui, não, está de novo. Não, foi a mesma coisa. Aí aqui, olha, vai a receita do Kitchery e do Subdi. Está tudo aqui. Eu vou mandar, então, depois para vocês. O PDF. Aí tem essas dicasinhas das frutas, né? Que sempre é interessante, porque a gente não valoriza as frutas nesse sentido, né? Só fica pensando nas especiarias, nas ervas medicinais, e as frutas têm muito benefício também. Tem mais alguma pergunta, meninas? Olha, você falou para ansiedade, eu vou testar, porque a questão é assim, vocês dormem poucas horas? Cada vez eu estou dormindo menos. Eu acordava às 5h30, agora eu estou acordando 4h40, e eu levanto cedo todo dia. Será que essa noz moscada ajuda a gente a dormir direto e reto? Pode experimentar. Também você pode fazer um chá de valeriana. Chá? É folha? Não, é raiz. Ah. Aí, em São Paulo, tem muito lugar que vende essas coisas, né? De chás. A valeriana é bom, aquele mulungu é bom. Já usei o mulungu. A valeriana, ela relaxa o músculo, porque às vezes a pessoa está muito tensa. E aí não dorme porque é tenso. Usa placa, eu uso placa na boca, porque fico rangendo os dentes. Quebro a placa, coisa. Eu faço chá de valeriana, para mim, melhora muito. Eu vou procurar. Eu já vi gotinha, mas assim, de chá nunca vi, não. Aí, como é que faz? Porque como é raiz, você tem que ferver. Né? Então, vamos dizer, você bota 300 ml de água, uma colher de chá da raiz, aí deixa ferver até reduzir para uns 200 ml, porque aí tira, né, as propriedades, porque raiz e casca a gente tem que ferver. Quando é folha, não.
senão é muito volátil, aí né, você perde as propriedades, mas raízes e casca de árvore. Ai, peraí. Desculpa, gente, engasguei. As raízes e casca de árvore tem que ferver. David, quer perguntar alguma coisa? Queria te agradecer pela excelente aula. E o mais lindo da aula de kitchen são as panelas e o fogão. Ficou muito chique essa aula, hein? Nossa. Mas, olha, cozinhar em panela de pedra, essas panelas de pedra-sabão, né, que compra, é que elas são de Minas, é muito bom. Fica gostosa a comida, mantém quente um tempão e é super saudável, né? Economiza gás também, porque você desliga antes, né? Isso. Eu queria complementar com duas pequenas coisinhas sobre o óleo de coco. O óleo de coco é uma gordura saturada, 100% saturada, vegetal. Então, não cria colesterol. Por isso que ela não muda nem no calor extremo, nem no frio extremo, ela não é afetada. Pode derreter, esquentar, sabe? E ficar dura de novo. Ela nunca, na verdade, ela nunca se torna rância, porque ela é 100% saturada, né? E um conselho para o cabelo, que eu aprendi com um médico na Índia, é o óleo de coco com umas gotinhas de limão. Isso daí estimula o couro cabeludo, as raízes do cabelo, né? Do couro cabeludo, tá? Ah, essa eu não sabia, olha, tá vendo? Que bom. É, Óleo de coco com limão deve ser E a poderoso. gente passa e aguarda muito tempo, ou tipo, só já deixa um pouquinho em enxágua? você tem que massagear. Você tem que massagear. Normalmente, o princípio da massagem é que em 20 minutos, o óleo que você coloca em cima, ele penetra nas camadas mais profundas do corpo, né? Então, não precisa deixar muito tempo. Máximo meia hora, tá? E com relação a duas... Deve. Você falou o óleo de coco com limão. É bom para queda de cabelo ou também para hidratação? Não, para estimular o couro cabeludo. A produzir os folículos pilóicos. Ah, Mas tá. o óleo de coco é muito hidratante, de qualquer forma. Onde você coloca, ele hidrata. Ele é muito hidratante, né? Tá. Obrigada. E com relação ao coentro, né, de queimações e tal, porque o coentro, ele é uma especiaria que ele abaixa o fogo, abaixa a pita. Por isso, as fórmulas que você deu, Vrindavani, com o coentro faz todo sentido. Coentro em pó, né, abaixa a queimação. É muito bom. E a noz moscada faz parte da masala para o chai, a noz moscada, né? Masala para o chai e também do garam masala, se põe noz moscada. E você vê, a visão do Ayurveda que a Vrindavani explicou é realmente essa, porque você vê nas receitas indianas, tem muitas especiarias juntas. É uma alquimia, né, de sabores, e aí o corpo, ele vai fazer a alquimia dele, né? É algo mágico, assim. Aí os ocidentais, eles querem, né, racionalizar tudo, tal, mas tem muita coisa que nem os grandes médicos não sabem, os intercâmbios que acontecem ao nível atômico, molecular, sabe? Então, a Ayurveda é muito sábia, porque ela trabalha como um todo, né? E é sempre, tipo, um óleo de massagem tem umas 10 ervas juntas, as massalas para cozinha, você vê tudo que ela botou na receita.
E isso daí que faz a alquimia, que faz a riqueza, né? Do prato. Exatamente, né? Além de ficar uma delícia. Olha, é uma delícia esse kit ali. Vale a pena fazer. Com relação a isso que a Devi estava falando, eu gosto muito de óleos essenciais também. Porque trabalhar com óleo essencial é igual cozinhar, né? É uma mistura, você vai misturando aquilo e vai fazendo as receitas, vamos dizer assim. Então, outro dia eu estava lendo que até de um lugar aí de São Paulo, que é muito bom, que eu compro óleo com eles, que é a Baissâmia, e eu estava lendo um artigo dela, que tem óleos essenciais que tem mais de 800 elementos, coisas que a gente ainda nem conhece, não sabe dizer o que é. Aqueles óleos, né? Aquelas fórmulas químicas, tem ingredientes que ainda não foram descobertos dentro das plantas. Nossa, eu li isso, achei incrível. Imagina se tem um óleo essencial que tem 800 coisas dentro da fórmula dele. É muito, né? É muito incrível a natureza. Eu fico assim encantada com isso. A Cecília que levantou a mão, não? Oi. Quer falar? Fala você, depois eu falo. E eu queria acrescentar uma coisinha para a Cecília, né? Que você falou que você levanta mais cedo. Mas olha, é ideal para meditar e cantar mantras. É perfeito. Porque o objetivo da Ayurveda e do Yoga não é só estar em boa saúde. É poder estar em boa saúde para poder meditar, estudar, né? Cantar mantras e poder se despertar consciência e evoluir, né? Então é perfeito se você levantar mais cedo, antes do nascer do sol, é muito, muito benéfico, né? Só que eu não posso deitar com as galinhas, né? Aí que atrapalha, porque eu vou dormir meia-noite, 11h40, então eu não acho que tal, não sei se isso prejudica depois, não sei. Olha, você tem que assistir a aula da Dinacharya, que falando sobre o relógio biológico, que a gente não deve dormir nesse horário. Pois é. Dormir até às 10 da noite. O ideal é antes das 9, porque o pico de serotonina, ele começa às 6 e nas 9 da noite ele é o pico. Então, você precisa aproveitar esse pico, entendeu? Todos os seus hormônios obedecem um ritmo, e a temperatura do seu corpo também. Ela começa a cair no final da tarde, a não ser que você seja uma pessoa notívaga, né? Aí é do seu ritmo mesmo, então a gente tem que respeitar o próprio ritmo. Mas no corpo, de um modo geral, a temperatura acompanha o ritmo de atividade. Então, se acorda com uma temperatura baixa, essa temperatura vai aumentando. Conforme ela vai aumentando, vai caindo a sua energia, vai caindo a sua disposição. No fim da tarde, ela está baixa e o ritmo, a produção de serotonina vai elevando. O pico é por volta de 9 horas da noite, quando você deveria estar dormindo. Para nós que somos animais diurnos, né? Para o ratinho, ele deve acordar. E de manhã também, quando você acorda cedinho, você também tem um outro pico de serotonina, de noradrenalina, de cortisol, que prepara você para a atividade do dia. Isso eu estou falando de pessoas diurnas. Aí você precisaria medir o seu ritmo, para saber se você é diurna, notívaga, ou se você está fora do seu ritmo. Porque se você está fora do ritmo, também pode fazer tratamento com melatonina. Eu sei que eu sou diurna, mas o meu ritmo de trabalho, tem dias que eu dou aula até 10 da noite, os outros dias até pelo menos umas 21 horas, então assim, Então, não fica muito viável, sabe? Eu adoraria ir poder para a cama às 9, 9h30, mas
Ainda Então, é o meu ritmo sabe, de vida, né? sim, aí você tem que se respeitar para ter os 8, 9 horas de sono. Então, você prolonga o seu sono. Mas talvez você deveria fazer uma meditação antes de deitar, um pouquinho de yoga, para liberar a mente, para relaxar, para você sair daquele ritmo de trabalho, porque talvez o que esteja te acordando são esses pensamentos, essas coisas não resolvidas durante as aulas, durante o trabalho, né? E aí você acorda. Então não é que você está doente, é o que você viveu ali que fica no seu subconsciente, te incomodando, te atrapalhando. Não sei. Uma sugestão. Vou fazer uma bebidinha com noz moscada e mel para tomar antes de dormir. Também. Vou fazer hoje já. Também. A Maria Inês é professora de yoga e Eu também sou, Marinês. Ah, então, mais uma semelhança. Então, você pode fazer um pouquinho de yoga. Mas eu não faço o dia inteiro. Aí, na hora de dormir, é só meditação e chega. Yoga Nidra. Aí eu vou fazer. Ana, tem áudios do seu Yoga Nidra, Aninha? Eu quero ouvir. A Ana que está no Yoga Nidra agora. Pois é. Mas o Yoga Nidra, no seu caso, você tem que ver, porque às vezes você desperta. Uma aula de Yoga Nidra pode se corresponder a 3, 4 horas de sono. Então, tem que ver que para algumas pessoas se dorme, para outras desperta. O ideal, realmente, fazer o Nidra é pela manhã. Essas são as recomendações, mas você tem que experimentar do seu corpo para ver o que é que você ajusta, né? E seguimos, né? Sabe o que eu ia perguntar? Já que você estava falando da raiz aquela hora, Vânia, uma curiosidade. Você falou que raspa a casca, né? Descasca o gengibre, o açafrão. Eu, para fazer o chai, eu meio que só ralo o gengibre com casca e tudo. Eu lavo, porque ferve tanto. Então, isso aí é uma coisa padrão? Tem alguma loja, assim, sei lá, é necessário mesmo que eu descasque? Assim, quando o gengibre é bem novinho, a gente quase nem vê a casca, é melhor, mas quando aquela casca está mais grossa, é melhor tirar. Raspar com uma colher, não é com faca, sabe? Você pega uma colher e vai passando assim, que é muito mais fácil, porque com faca é muito difícil cortar, descascar gengibre. Você vai com a colher assim, que é mais fácil. Parece estranho, né, de falar isso, mas se você experimentar, vai ver que faz sentido puxar assim com uma colher. Interessante. E aí eu vou mandar lá no grupo os vídeos e o PDF com as receitas e aquelas, né, falando sobre as frutas. Tá bom, queridas? Então, semana que vem a gente vai ter a aula sobre alimentação infantil, que vai ser bem interessante. E aí é a penúltima aula desse módulo 2. Tudo certo, queridas? Coraçãozinho para todas. Ai, ai. Obrigada. Gratidão, querida. Obrigada, querida. Boa noite. Obrigada. Muito bom. Eu que Muita coisa agradeço. boa. Senti até o cheirinho da comida. Hã? Eu senti até o cheirinho da comida. Olha, vocês E vão me deu fazer. água na boca. É gostoso. É gostoso. Fica uma delícia. Imagina. Até o próximo domingo, então. Até. Boa semana para todos. Tchau. Tchau. Obrigada. Gratidão, Tchau. Vindavani. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau.